Partindo da premissa que todos aqueles que temem a Deus e andam nos seus caminhos, mais cedo ou mais tarde serão provados na sua fé. Isso porque o diabo, nosso inimigo, anda em derredor, buscando a quem possa tragar, segundo relata o livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, sabendo disso, quero deixar uma breve mensagem para lhe ajudar a vencer as tentações e provações que surgem na vida do crente. O tema desta mensagem é Vencendo a Provação. O texto base está no livro de Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11, que diz o seguinte: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás. Pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. O texto que acabamos de ler, fala de uma situação vivida pelo Senhor Jesus em que o Espírito Santo de Deus o conduziu até o deserto para ser tentado pelo diabo. Se está na Bíblia, então, não é por acaso, e certamente você pode extrair algum ensino sobre o que está escrito ali. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos capítulo 119, versículo 105. Precisamos entender que a Bíblia é um verdadeiro manual de instruções e primeiros socorros para a nossa vida espiritual, além de ensinar como viver, segundo a vontade de Deus. Já no primeiro versículo, verifica-se algo interessante, pois, quem levou Jesus para ser tentado, foi o Espírito Santo, e não o diabo. Aqui aprenda uma coisa: nem sempre o que você está vivendo de ruim é coisa do diabo, às vezes pode ser o Espírito Santo de Deus querendo te ensinar algo novo, ou até mesmo fortalecer a sua vida, através de uma provação. No entanto, no último versículo fala que o diabo deixou Jesus e em seguida os anjos vieram e o serviram, certamente com alimento da melhor qualidade, pois se veio de Deus, é sempre coisa muito boa, é o melhor. Por sua vez, no versículo 2, aprendemos com Jesus algumas particularidades que fizeram toda a diferença na vitória daquela provação. Vejamos. Primeiro, jejum. Jesus não precisava jejuar, mas assim o fez para dar exemplo a nós, de como podemos vencer a carne. O jejum é uma arma poderosa que fortalece o Espírito de Deus que está em nós. Segundo, e teve fome. O tentador conhece a nossa necessidade e tenta insistentemente nos enganar. Jesus, quando disse que teve fome, a primeira coisa que o diabo quis, foi enganá-lo, naquilo que era a sua necessidade, e começou a dar ordens a Jesus, coisa que é inadmissível, pois Jesus não recebe ordens de Satanás mas sim de Deus e somente dele. Não podemos deixar que o diabo venha mandar na nossa vida, pois somos do Pai, somos de Deus, ele é o nosso dono, só a ele devemos respeito mútuo. Terceiro, leitura da Bíblia. O conhecimento completo das Escrituras Sagradas por Jesus fez toda a diferença no embate com o diabo. Assim, Jesus não deixou que os argumentos do diabo, que também foram com base nas Escrituras Sagradas, trouxessem confusão ou dúvidas na mente de Jesus. Note que o diabo visa plantar dúvida no corações de Jesus, a fim de que sua fé fosse abalada. Conosco não é diferente. Por isso, devemos fazer leitura da Bíblia frequentemente, fazendo dela um hábito diário e ao lê-la, pedir a Deus discernimento para não sermos confundidos pelas vozes contrárias. 4. A recompensa. Depois de muito insistir, o diabo deixou Jesus e foi embora, e então vieram os anjos e o serviram.
Se foram anjos que serviram Jesus, então, o alimento veio do céu. E se veio do céu, veio de Deus. E se veio de Deus, então é o melhor e mais saboroso dos alimentos. Assim é com aquele que for fiel, Deus irá recompensá-lo com o melhor. Portanto, não desanime, fique firme, creia que Deus tem o melhor para a sua vida e permaneça fiel a Ele. Que Deus possa completar a sua palavra no seu coração. Que Deus abençoe sua vida e lhe dê forças para vencer a luta que você está passando neste momento. Um forte abraço e até a próxima!